E a arroba do boi gordo caiu 17,7% durante o mês de junho. Maior queda histórica analisada pelo CPEA. Um ano atrás, a arroba do boi gordo estava em R$ 156,67. E na parcial do mês de junho, essa média ficou em R$ 130. Para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, a gente conversa agora com a pesquisadora do CPEA, Mariane Crespolini. Mariane Crespolini fala com a gente. Mariane, essa média foi uma média histórica de queda para o mercado do boi gordo. Será que isso pode comprometer o ponto de equilíbrio na negociação final do boi gordo? Sim, Antônio, essa queda excessiva ela é preocupante, né? Para o período de junho a junho, essa foi a maior queda da série histórica do CPEA, que para o boi gordo começou em 1997. De junho de um ano a junho de outro, nunca o boi caiu tanto como a gente observou agora 2016 para 2017. O grande perigo disso, né, a pecuária passa por uma crise muito séria, o setor passa por uma crise muito séria, e o perigo disso, né, esse comprometimento é comprometer a margem do produtor, né? O pecuarista ele está num momento muito difícil, onde, principalmente agora nesse mês de junho, que a gente está na safra do boi, tem mais boi ofertado, e nós, inclusive, temos escutado de alguns pecuaristas assim, olha, eu quero vender meu boi, o problema é que alguns frigoríficos, os frigoríficos da minha região, estão com a escala tão preenchida que eu não estou conseguindo sequer vender esse animal. E isso também explica essa queda de preço. Perfeito. Também deixa eu fazer aqui uma retificação. A queda de 17,7% foi nos últimos 12 meses, na comparação desse período de junho de 2016 a junho de 2017. Mas também o que apresentou recuo foi o mercado de reposição. A queda do preço do bezerro, na comparação entre junho de 2016 e junho de 2017, foi de 18,4%. Mariane, conta pra gente, esse recuo do preço do bezerro foi em decorrência ao mercado do boi gordo ou é típico para essa época do ano o mercado de reposição apresentar um valor bem inferior ao resto do ano? Antônio, essa baixa do mercado de reposição, ela pode ser explicada por dois motivos. Bom, o primeiro é próprio da produção. Os preços do bezerro começaram a subir no final de 2012, subiram em 2013, 2014, 2015 o preço do bezerro bateu recorde. Ele chegou a R$ 1.500. Eu ouvi de alguns criadores assim, a vaca nunca foi tão linda. Que é o quê? Ele passou a olhar para a fêmea, ele passou a olhar para a matriz dele, como uma forma dele ganhar mais dinheiro. O bezerro estava remunerando muito bem. A cria recuperou muito as margens. O produtor, ele reage a preço. O que muitos criadores fizeram? Primeiro, passaram a segurar suas fêmeas, né? Não mandaram elas para abate, reduziram o descarte. E muitos criadores também investiram em produtividade, né? Eles investiram em maior suplementação, genética, o que fez com que em 2016, nós já vimos uma oferta maior de bezerros e agora, em 2017, essa oferta aumentou ainda mais. E aí, é a lei da oferta e procura. Tem mais oferta, né? Vamos dizer assim, que essa procura por bezerro se mantivesse estável e só essa maior oferta já fez com que os preços do bezerro cedessem. Bom, e aí a gente vem o segundo fator, que é a procura. Eu compro o bezerro e o mercado físico do boi gordo está derretendo. Eu tenho ânimo para pagar mais por um bezerro? Eu tenho mais oferta de bezerros e eu, terminador, o produtor que faz recria e engorda, eu também estou receoso com o mercado. Então, o segundo fator é que sim, há uma transferência, ainda que ela não seja direta, dessa queda do mercado físico do boi gordo para o bezerro. Quando eu falo que ela não é direta, é isso. É a percepção do terminador que ele precisa negociar um pouco mais, porque tá difícil para ele, com essas quedas da arroba, ele repassar esse preço para o criador, né? Para o terminador, o que a gente tem falado muito, Antônio, é que assim, ó, esse é o momento, esse bezerro que ele tá comprando agora é um boi gordo 2018 ou 2019, em que o cenário pode ser diferente. Ok, nós perguntamos sobre o boi gordo, sobre o mercado de reposição, mas o mercado de carne bovina sem osso não apresentou esse recuo conforme apresentou os outros dois mercados. O mercado
de carne bovina no atacado com osso apresentou um recuo de apenas 1,2%. Vamos perguntar para a Mariane. Mariane, como que está o momento para a pecuária brasileira no setor de carnes? Antônio, essa é a pergunta mais delicada da nossa entrevista, né? Por que os preços no mercado atacadista eles caíram muito menos do que o elo inicial da cadeia? Bom, além do que eu já expliquei, né, esse movimento, a questão de uma maior oferta neste ano, a demanda ainda sem fôlego para absorver o excedente produzido, após a Operação Carne Fraca e os desdobramentos da delação, a principal indústria do setor reduziu expressivamente o volume de animais abatidos. Com isso, as indústrias concorrentes passaram a preencher suas escalas de abate com muito mais facilidade. Isso permitiu que estes agentes, essas outras indústrias, elas tivessem um maior poder de negociação com o produtor. Este cenário, Antônio, ele é agravado por um fenômeno na economia que a gente chama assim, o pecuarista ele é tomador de preço, né? O que isso significa? São muitos pecuaristas que raramente são unidos e comercializam junto, né? Então, eles têm pouco poder de negociação de preço, né? Alguns produtores, por exemplo, negociam uma vez por ano. Então, ele é muito pequeno e muito pulverizado frente ao elo intermediário da cadeia, né? No caso, o elo intermediário da cadeia é a indústria, ela é mais concentrada, mais organizada. O mesmo acontece com o mercado atacadista. Então, o que acontece? Houve uma administração dessas compras de carne a ponto do mercado atacadista não ser inundado com muita carne, né? Além disso, há alguns indícios, né, que a economia já está dando, de ligeiras recuperações de consumo, né? Alguns indicadores macroeconômicos têm melhorado, né? O PIB no primeiro trimestre cresceu em relação ao último trimestre de 2016, e apesar de toda essa discussão política, essas incertezas, há alguns sinais de recuperação nesse sentido. Puxando o gancho para a nossa primeira pergunta, né, que você mencionou os Estados Unidos, uma solução para a cadeia vencer os desafios de 2017 estaria justamente no aumento das exportações. Porém, essa tem sido uma oportunidade que tem sido prejudicada pelos problemas de imagem na cadeia, né? Efetivamente, no volume acumulado do ano, o volume exportado ainda é menor que o do primeiro semestre de 2016. Nós conversamos com a Mariane Crespolini, ela que é mestre em economia pela Unicamp, também pesquisadora do CPEA. Mariane, muito obrigado pelas informações, pela participação. Muito obrigada pelo convite, Antônio, estamos à disposição. Gostaria de convidar os pecuaristas que estão nos ouvindo a serem colaboradores do CPEA, né? A relação do CPEA com os pecuaristas é de colaboração, os pecuaristas informam seus negócios ao CPEA, comprei bezerro, vende boi gordo, e o CPEA elabora as mínimas, médias e máximas desses negócios em 24 regiões do Brasil, todos os dias. O CPEA guarda sigilo absoluto das identidades dos colaboradores e, ao colaborar, não tem custo nenhum, o pecuarista tem uma área restrita de acesso restrito ao nosso site, também no nosso aplicativo, onde ele tem um resumo das informações de mercado. Muito obrigada!